Olá, amigo internauta, bem-vindo a este canal. Te convido a ler o texto base de nossa mensagem, que é o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 29. Esse texto é fascinante, mas ao mesmo tempo é também trágico. Um profeta destemido, um rei depravado, uma mulher vingativa e uma moça desavergonhada. Parece até cena de novela, não é mesmo? Quanta intriga, quanto sangue! Este é o registro da decapitação do profeta João Batista. O ministério de João Batista foi muito curto, durou apenas 2 anos, terminando com a sua decapitação. Sobre este profeta e sobre o seu ministério, Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é menor no reino do céu é maior do que ele. Desde os dias em que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Vejam só, Jesus disse isso. Nascido de mulher, ali não surgiu ninguém maior do que João Batista, mesmo seu ministério tendo durado apenas 2 anos. E naqueles 2 anos, João Batista não havia realizado nenhum grande milagre que fosse digno de ser registrado para nós. Tudo o que ele fez foi batizar e pregar. Em seu ministério, João pregava a mesma mensagem que os profetas do Antigo Testamento que vieram antes dele, aqueles que chamaram a nação de Israel e outros povos, como o povo de Nínive, a se arrepender e a retornar ao Senhor seu Deus. Primeiro a Ezequiel, quando Deus disse: Por isso diga aos israelitas que eu, o Senhor seu Deus, estou dizendo o seguinte: arrependam-se e abandonem os seus ídolos nojentos. Farei isso para evitar que os israelitas me abandonem e se manchem com os seus pecados. Eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles, disse o Senhor Deus. Palavras de Ezequiel, capítulo 14, versículos 6 e 11. Depois disso, Deus falou a Jonas. Pela segunda vez, o Senhor Deus disse a Jonas: Apronte-se e vá para a grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. E o povo de Nínive passou então a acreditar em Deus. Palavras de Jonas, capítulo 3, versículos 1 e 2. Posteriormente, no tempo de João Batista, e quando ele foi para o deserto da Judéia, ele começou a pregar, dizendo: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2. João Batista era um simples servo. Ele foi o cumprimento da profecia de Isaías, aquele que veio para preparar o caminho para o Senhor passar. Fez isso anunciando a palavra de Deus e o batismo de arrependimento. Em seu ministério, João Batista buscava questionar a consciência das pessoas e confrontar para que ouvissem a vontade de Deus. Assim, chamando pessoas ao arrependimento sincero dos seus pecados e apontando para Cristo como o único caminho de perdão. A mensagem de João Batista é a mesma mensagem do próprio Cristo. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Esta é a mesma mensagem de Pedro e da igreja de Atos. Pedro lhes disse: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Palavras de Atos, capítulo 2, versículo 38. Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Esta é
a mesma mensagem que devemos proclamar como Igreja de Cristo também hoje. É isso que nós anunciamos toda vez que alguém é levado ao santo batismo e então perguntamos se renuncia ao diabo e a todas as suas obras e todo o seu procedimento. É o que nós também afirmamos na nossa liturgia quando dizemos: amados do Senhor, de coração sincero, nos acheguemos diante de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda o seu perdão. João Batista apontou e anunciou Jesus Cristo, aquele que perdoa pecados por meio do seu sangue como Cordeiro de Deus, aquele que estabelece o reino da graça, o reino da paz e da vida eterna com Deus. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Esta é a mensagem da Igreja para o mundo. Assim como os profetas sofreram e foram rejeitados, da mesma forma, muitos rejeitam a pregação dessa mensagem. Ou seja, eles não querem ouvir esta mensagem que mostra o pecado, que mostra o erro e aponta para o único caminho da salvação. Assim foi no tempo dos profetas e continua sendo hoje. João Batista também lamentou a indiferença espiritual do seu povo. Mas desprezaram, rejeitaram e quiseram eliminar a pregação, causando a morte de João Batista. Os caminhos de Deus são realmente incompreensíveis. Podemos pensar como é possível que homens ímpios e cruéis causem dor e sofrimento aos profetas escolhidos de Deus. Homens como Herodes, que prendeu João Batista, mesmo sabendo que ele era um homem santo, um homem bom e dedicado a Deus. O texto diz que por isso Herodes protegia João, e quando o ouvia falar, ficava sem saber o que fazer. Mas mesmo assim, gostava de escutá-lo. Mas João Batista foi ousado. Ele apontou o pecado e Herodias aproveitou a primeira oportunidade para acabar com ele de uma vez por todas. A moça, então, pediu a cabeça de João Batista em um prato. Assim o mundo persegue os profetas e a própria mensagem de Deus. O mundo, que está cada vez mais afastado de Deus, e aqueles que não creem, preferem continuar praticando os seus erros e os seus pecados livremente. Não é de se espantar que hoje em dia, até mesmo a palavra de Deus seja adulterada para defender o pecado. A sociedade de hoje impõe tantas coisas a nós, cristãos, como sendo corretas, quando na verdade não são, e são até contrárias à vontade de Deus. Por isso, nós precisamos estar cada vez mais atentos à palavra, onde Deus fala conosco. Ali ele revela como deve ser a nossa vida. Por isso, para nós, a palavra de Deus é a única regra de fé e de vida. Ignorar esta palavra e ainda mais ignorar aqueles que são enviados para nos chamar ao arrependimento é uma atitude muito arriscada. Lembremos das palavras do reformador Martim Lutero em seu Catecismo Menor no significado do terceiro mandamento. Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar a pregação e a sua palavra, mas devemos considerá-la santa, gostar de a ouvir e estudar. Nós hoje vivemos tempos difíceis. Os cristãos vivem tempos difíceis. O povo que teme a Deus vive tempos difíceis. Talvez isso ainda não seja tão aparente, mas nós somos perseguidos porque anunciamos a palavra que revela a miséria humana, que aponta o pecado humano. Uma mensagem que mostra que o ser humano não pode salvar a si mesmo. Essa mensagem, para o mundo, é loucura. Por isso, queridos irmãos, onde houver pregação do Evangelho,
ali haverá também oposição de Satanás, que usa de formas e meios para instalar o caos, o medo e a insegurança. Quando por vezes somos vencidos pelos medos, eles nos ameaçam causando desespero e a incredulidade. Por isso, precisamos recorrer a Jesus, aquele que venceu os inimigos do mundo, o pecado, a morte, o inferno. Ele derrotou estes inimigos por amor a você. Assim, ele certamente irá também proteger de todos os outros males. Por isso, podemos nos confortar na lealdade de Cristo e em seu perdão ilimitado. Sua morte na cruz pagou o preço da rebelião do mundo e a sua ressurreição é a garantia de que, assim como ele vive, nós também viveremos. Precisamos ficar alertas e não nos calarmos diante do mundo. Podemos até ser perseguidos, porém não estamos desamparados. Podemos ser abatidos, mas não destruídos. Como afirma o apóstolo Paulo, somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, e isto é um grande privilégio. Os caminhos de Deus são, sim, incompreensíveis. Não podemos entender tudo, mas cremos e confiamos naquele que nos chamou à fé e nos promete a segurança e, o mais importante, a vida eterna com Deus. Ele mesmo diz: sejam fiéis até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Amém.